Boa noite para quem está entrando. Hoje, no mês das mulheres, na primeira terça-feira que eu estou aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa energia feminina, sobre esse ser mulher nesse mundo de hoje e que questões que de alguma forma interferem na nossa vida de um modo bem direto, né? Então hoje o papo é bem mulherzinha. E confesso pra vocês que foi até um processo meu, porque eu tenho certa dificuldade com esse negócio de ser mulherzinha. Então, o papo hoje é bem mulherzinha. Nós vamos conversar sobre essa conexão com o feminino, sobre como é que é ser mulher no tempo de hoje, né? Nesses tempos modernos. E pensar um pouquinho juntas sobre como é que isso interfere na nossa vida. Não é que o papo é como ser mulher e conexão com o feminino, que não vale também para os homens, viu, gente? Vale também para os homens conhecerem suas mulheres, para entender que também eles têm uma conexão com o feminino, tá? Então, vale a pena ficar aí. Oi, Pablo, lá de longe me assistindo, que saudade de você. O pessoal aqui do Instagram também entrando, a Mari, o Sidney, a Maria. Boa noite para vocês. Bora bater um papo aqui legal sobre esse ser mulher e a conexão que nós temos com o feminino e como que isso interfere na nossa vida. Fiz um rascunhozinho aqui do que eu quero trazer e depois vou responder algumas perguntas que me mandaram antes e também se alguém tiver alguma pergunta aí, vai me mandando aí que no final eu corro aqui o dedo, leio os comentários e perguntas e a gente vai trocando aqui uma ideia, beleza? Olha só, a primeira coisa que eu pensei, né, de contar pra vocês, a gente começar a pensar junto, é a diferença do ser mulher hoje em dia, no século que a gente vive, no momento que a gente vive, com ser mulher lá atrás, lá das nossas ancestrais, das minhas avós, das avós e bisavós de vocês. Se a gente for parar pra pensar, hoje a vida tá um pouco mais fácil, né? Hoje nós mulheres temos máquina de lavar louça, nós vamos pra rua e trabalhamos e temos nosso próprio dinheiro. Até a questão da maternidade, se for pensar, tem uma facilidade maior. Antigamente, nossas vós ganhavam nenê em casa, com parteiras, né? Então, existe sim uma facilidade hoje em dia com a modernidade na questão de ser mulher, né? Venhamos e convenhamos. Graças a Deus, né? Ainda bem que existe um monte de trem para nos ajudar aí. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar, é que realmente hoje existe uma facilidade. Mas eu fiquei pensando que lá atrás, nas nossas ancestrais, lá nas nossas avós e bisavós, tinha algo muito forte que nós, de alguma forma, a gente julga muito e não quer viver isso, que é a submissão das mulheres para com os homens. A gente sabe que isso faz parte da história e acredito que foi por tudo isso, por não querer, que existe uma grande luta das mulheres de não ser mais submissa aos homens. Fiquei pensando bastante nessa questão e fiquei pensando num processo de mudança, porque se lá atrás as mulheres eram totalmente submissas aos homens, e hoje, de uma certa forma, as mulheres buscam uma independência de ir para o mundo, eu acredito que foi para um outro extremo. Então nós estamos num momento que talvez esteja chegando no equilíbrio, que é o saudável da vida de todos os relacionamentos, onde nem mulher e nem homem manda, onde ninguém é superior ou melhor do que um ou outro por causa de gênero. E que eu acredito que essa é a luta das mulheres, né? É conseguir ter relacionamento com os homens sem ser inferiorizada, sem estar submissa, mas também a gente não quer contar que a gente é melhor do que os homens. Só que eu imagino que com toda essa luta, houve-se sim uma forma em que nós mulheres acabamos ocupando os lugares dos homens na sociedade, né? E isso ficou muito pesado. Eu recebo mulheres aqui todos os dias, a gente vê o quanto tá pesado para as mulheres, aquela história de que a mulher tem duas jornadas, o trabalho e em casa. Então acaba que sim, isso ficou muito pesado para as mulheres, mas como toda mudança, eu sempre falo para os meus clientes que a gente sai de um extremo e vai para o outro, para conseguir depois chegar no equilíbrio. Então eu tenho grande fé que nós estamos chegando nesse momento de equilíbrio, onde que lá atrás era
muita submissão ao homem, né? E realmente existia isso. E que, de uma certa forma, a mulher tentou brigar por isso. E que agora tá chegando num equilíbrio onde que, de alguma forma, nós vamos juntas se colocar como igualdade para com os homens. Então, fiquei pensando nessa diferença lá de trás, onde que as mulheres eram realmente submissas a esses homens e o quanto nós lutamos para não viver isso, apesar de ter ainda um monte de coisa da qual a gente precisa lutar. Mas o que é que a gente aprende aqui na constelação familiar e que eu confesso para vocês que lá no começo eu era super resistente. Mesmo estudando Bert Hellinger, eu achava, gente, o Bert Hellinger super machista. Foi preciso vivenciar isso aqui dentro, foi preciso eu viver com vários clientes e de realmente sentir e perceber que o que ele estava contando não tem nada a ver com machismo. O que o Bert Hellinger traz é uma completude do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Então, o Bert Hellinger ele vem dizer que existe sim um lugar que é das mulheres e um lugar que é dos homens. E para que os relacionamentos, as famílias, a vida tenha uma fluidez melhor, é muito importante que nós tenhamos consciência disso e que a mulher ocupe o lugar de mulher e que o homem ocupe o lugar de homem. No começo, eu era a pessoa mais resistente a esse negócio, porque sempre ouvi que tudo que um homem faz, mulher faz também. Sempre ouvi que nós mulheres não precisam dos homens. E aqui, conforme eu fui vivenciando algumas coisas e tudo, fui vendo que não é bem assim. Tem sim um lugar de mulher e tem sim um lugar de homem. E comecei a observar que nós, mulheres, desqualificamos pra caramba isso que é nosso de mulherzinha. Eu mesmo brinco e falo, nossa, que coisa de mulherzinha, né? Que é essa coisa mais do ser mais chorona, mais delicada, mais afetuosa, de ter um cuidado diferente na relação. Você pode ver que num relacionamento de um homem e de uma mulher saudável, a mulher tem uma coisa diferente, umas coisas de florzinha, de cuidado que o homem não tem. E tá tudo certo, porque os homens têm uma energia masculina que vem nos complementar, que é a energia que nos falta e é disso que nós mulheres gostamos. Apesar que nem todas as mulheres, né? Lembrei agora que no Dia da Mulher eu compartilhei uma foto de um homem falando, chega de florzinha, mulher mesmo gosta disso. E uma cliente minha que é homossexual me mandou uma mensagem, Tati, nem todas as mulheres, né? É verdade, nem todas as mulheres. Mas até tem uma pergunta sobre isso que eu quero trazer um pouco uma reflexão, né? Eu tô falando bem da questão do gênero e não da sexualidade nesse momento, sabe? Então, e aqui então fui percebendo que existe mesmo um lugar de mulher, existe mesmo um lugar de homem. E que o que a gente precisa não é provar que nós somos melhores do que os homens ou que os homens são melhores do que nós. Não existe algo melhor ou pior aqui. O que precisa existir é uma igualdade. E aí fiquei pensando lá nas leis do amor. Lá na lei do equilíbrio, para um relacionamento dar certo, e também da ordem da hierarquia, a gente não aprende que homem e mulher chegam junto? E que é a partir dessa não existência de hierarquia, é a partir desse equilíbrio igual que acontece o relacionamento, que acontece a vida e que acontece de uma forma saudável? Então, quando a gente pensa em gênero de homem e mulher, é aqui que a gente tem que pensar também. Não existe um gênero melhor ou pior do que o outro. O que existe são dois gêneros diferentes, onde um complementa o outro. E aí o Bert Hellinger fala que não existe homem sem mulher e nem mulher sem homem. E que nós, mulheres, sim, a gente precisa dos homens e os homens precisam de nós. E quando eu falo que nós, mulheres, desqualificamos as nossas atividades, eu fico pensando quanto a gente desqualifica a questão da família, do cuidar dos filhos. Eu mesmo, até pouco tempo, quando alguém falava, o que você faz? Eu cuido dos meus filhos. Eu falava, nossa, sério? E hoje eu consigo entender a importância da família servir, da mulher servir a família. E que sim, essa é a função da mulher. A função da mulher numa família é servir a família. E quando eu falo isso, não quer dizer que a mulher não pode sair de casa, não pode se realizar profissionalmente, não pode buscar algo pra você. Lógico que pode, deve, eu tô aqui me realizando profissionalmente, mas que ela precisa ter consciência do seu lugar e da importância que é dela servir a família, dela educar os filhos, dela, de alguma forma,
construir a base ali daquela família, sabe? E é isso que faz uma família dar certo. E aí, tem uma coisa que faz parte do meu processo que eu quero partilhar com vocês. Pra mim, mulher, boa mulher é aquela que vai pra rua, trabalha, ganha dinheiro, tem sucesso profissional. E com o tempo eu descobri que não é isso que os homens querem, né? Não é bem isso. E comecei a ver que na minha família eu tinha um belo exemplo de uma mulher que serve pra caramba a família e que até então eu não tinha ela como um grande exemplo, que era a mãe do meu pai. Ela é uma mulher que serviu a família, foi mãe de 9 homens e literalmente ela está à disposição e esteve durante todo o tempo para que a família dela tivesse sucesso. Então ela teve 9 homens muito bem formados, educados e que cada um cresceu e que construiu a sua família. E eu fico pensando que de alguma forma ela deve ter abrido mão de coisas dela com certeza, sabe? E depois comecei a observar mais as mulheres e suas famílias e vi que realmente naquelas famílias bem estruturadas, vamos dizer assim, mas que toda família é bem estruturada. Vamos dizer que uma família aquela que tá saudável, a mulher tava ali servindo sim, não como menor que o homem, né? Mas ela estava ali servindo, ela sabia que aquela era uma função dela. E uma coisa que eu falo para todas as mulheres é que assim, ó, gente, assumir que essa é a sua função e ter consciência que o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, cuidar do marido é sim uma função nossa de mulheres, que esse é um tema super delicado de se ouvir. Primeiramente, quando eu ouvi, contei pra vocês que eu fiquei super resistente. Não quer dizer que eu tenha que fazer tudo isso e o que o meu marido, que o meu homem não vá me ajudar. Pelo contrário, é eu ter consciência que esse trabalho é meu e que eu posso humildemente, de humildade mesmo, pedir para que esse homem contribua e me ajuda com isso. E se eu tenho uma postura, de alguma forma, de gratidão com esse homem que me ajuda, a vida segue de uma forma plena e com uma completude linda de se viver. Então, eu fico pensando que nós, mulheres, precisamos dar valor ao que é nosso de mulher. Primeiramente nós, para depois a gente cobrar isso dos homens, sabe? É igual assim, eu fico observando o quanto nós, mulheres, competimos umas com as outras em todos os sentidos. Se a gente chega num lugar que tem uma mulher mais gostosa do que a gente, mais bonitona, tem aquela pontinha lá no fundo. E existe muita competição entre as mulheres. E eu sonho um dia que isso não vai existir mais. E aí eu fico pensando que precisa que isso acabe primeiro, para que nós também possamos ser vistas pelos homens de uma forma honrosa, sabe? E bonita. Então precisa acabar entre nós. A gente precisa olhar umas para as outras com mais cuidado, com mais empatia e achar legal que a outra é bonita, que a outra tá bem arrumada, que a outra tem uma bunda bonita, sei lá, sabe? Essa coisa nossa de mulher, E aí entra o conceito da sororidade, que é uma pelas outras, né? Só que aqui na constelação familiar a gente aprende, e eu passei a observar, isso é muito real, que eu, enquanto mulher, só consigo viver isso com as outras mulheres, de sororidade, de admirar o que a outra mulher tem de bom e bonito, de assumir meu lugar de mulher, quando eu estou bem com a minha mamãe, quando eu estou conectado com a energia feminina da minha história, da minha vida. Então, eu fico pensando que essa competitividade que existe entre as mulheres é falta de cuidar na nossa saúde emocional, de olhar para o feminino que existe em nós e dar conta de resolver tudo o que existe com a nossa mamãe. Eu não me esqueço do seminário que o Bert Hellinger esteve no Brasil e a Sofia Hellinger. Ela recebeu uma mulher lá e essa mulher, com uma postura de arrogância diante das outras, ela disse: eu não sou sua mãe, eu não sou sua mãe. E ela ensinou pra gente que todas as vezes que eu chegava em algum lugar e que as mulheres entrassem nessa postura de competir, de se colocar melhor, de internamente eu mentalizar: eu não sou sua mãe, eu não sou sua mãe. Porque isso acaba sendo uma projeção dela com aquilo que tem mal resolvido com a mãe dela para com as outras mulheres. E isso está no inconsciente. Porque o mal resolvido com a minha mamãe, muitas das vezes, é muito amor. Não é só aquelas mulheres que dizem: eu não...
não gosto da minha mãe, eu não consigo aceitar a minha mãe. Não, às vezes, por muito amor à minha mãe, eu tenho dó, eu acho que ela não dá conta do destino dela, e aí eu me coloco como superior, e aí eu já tenho um sério problema com a mamãe. Então, existem problemas que é por muito amor. Então, eu queria trazer essa diferença que é de ser mulher antigamente, lá nas nossas ancestrais, da facilidade. E fico pensando mais ainda sobre isso. Quantas coisas as mulheres que vieram antes de nós sofreram com essa questão da submissão, com os homens, até em questão da sexualidade, de não ser ouvida, né? Quantos abusos, quantos abortos, quantas coisas não ditas as nossas ancestrais viveram, né? Na constelação familiar, às vezes a gente percebe que existem muitas mulheres que vivem essa dor ainda hoje, porque a gente sabe que tudo aquilo que é calado nas nossas gerações anteriores e que não são resolvidas, nós vamos resolver por elas, né? Então eu fico pensando em quantas coisas nossos ancestrais viveram e que nós, mulheres, trazemos isso para o relacionamento atual com os homens. Inclusive, me lembro de uma constelação que a facilitadora deu um exemplo top, que é a nossa história aqui no Brasil foi constituída através de muito abuso mesmo, né? E aí, pensa quanta raiva as mulheres da qual foi abusada, forçada e submissa aos homens sentiam. E que isso traz como justificativa para essa disputa de poder que nós mulheres temos para com os homens. Então, quanta raiva nós mulheres temos dos homens, que a gente está trazendo isso de coisas lá de trás, dos nossos ancestrais. E que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, cuidar disso de uma forma muito honrosa, para que a gente chegue nessa forma saudável de não disputar poder com os homens, de não querer mostrar para eles que somos melhores do que eles, mas que sim somos iguais, que nós, homens e mulheres, nos complementamos e que não existe um melhor ou pior do que o outro, e nem de importância, mas que para a vida tem uma fluidez, uma completude, somos todos iguais, sem hierarquia, sem ninguém mandar em ninguém, nada nesse sentido, né? Então, dessa diferença dos nossos ancestrais, do que a gente traz, né, das nossas ancestrais, e do quanto nós, mulheres, nos desvalorizamos mesmo. E até me lembrei agora esses dias de um post que eu vi que eu achei lindo, topíssimo. A menina escreveu assim: fulana, descobri que o meu namorado também é seu namorado. Ao invés da gente se odiar, vamos nós duas nos unir e mandar esse cara lixo embora. Na hora que eu li, eu falei, cara, é muito verdade. As mulheres, quando elas descobrem que o outro também é namorado delas, briga entre elas. E isso é uma coisa muito foda de se pensar. Volta de novo na questão da sororidade. Nós, mulheres, precisamos estarmos unidas e entender umas às outras, entender que cada uma tem o nosso lugar, que a gente não precisa disputar lugar com ninguém, não. Que a gente pode, sim, assumir e estar no nosso lugar de bem com todas as outras mulheres, com a beleza da outra mulher, né? A beleza da outra não diminui a minha, pelo contrário, olhar a beleza da outra mulher me instiga a cuidar da minha vaidade, a cuidar de mim, a ser mais bonita. Até tem uma coisa que eu falo para os casais, quem já assistiu minhas palestras de casais sabe que eu falo isso, né? Eu falo que num casamento, geralmente quando as pessoas casam aí do tipo, nunca mais, a mulher não deixa o homem olhar para outras mulheres, e nem os homens deixar as mulheres olhar para outros homens, acabam colocando aquele cabrestozinho, tipo que coloca em cavalo na roça, e isso interfere na sexualidade até do casal. Eu brinco com as mulheres e falo assim, se eu fosse você, na hora que eu vi uma mulher bonita lá passando, eu ia mostrar pro meu namorado e falar, nossa, olha aquela mulher que linda, que top, que peito bonito, que bunda bonita. Pra que meu homem se enchesse de energia masculina e quando voltasse pra casa estivesse bem com a minha energia feminina. E só que nós mulheres, a gente tem uma insegurança do tamanho do universo e que a gente precisa cuidar disso e entender que a luz de outra mulher não vai apagar a nossa. Hoje em dia, anotei aqui pra contar pra vocês, nós mulheres estamos com muita energia masculina, de achar que a gente dá conta sozinha. Tem uma expressão que a gente brinca na constelação familiar, que é mulher com pinto no meio das pernas. E homem não gosta de mulher com pinto no meio das pernas, gente. Por quê?
eu gosto de brincar e falar assim, homem não gosta de medir tamanho de pinto, né? Então, se tem... E aí vai ser incompatível um homem e uma mulher junto. E nós, mulheres, por essa luta de igualdade, de reconhecimento, de não estar na submissão, sim, a gente colocou um pinto no meio das pernas para provar para eles que a gente dá conta. Só que com isso a gente saiu do nosso lugar de mulherzinha. E a gente precisa voltar para esse nosso lugar de mulherzinha de uma forma saudável, de uma forma real, sem precisar voltar para a submissão, sem precisar provar para os homens que somos melhores, sem brigar, sem disputa de poder, sabe? Então, uma coisa legal que eu notei aqui é no sentido assim, ó, o que a gente precisa entender é que homem e mulher não é superior ou inferior, mas é que é diferente, sabe? É diferente mesmo. Nós, mulheres, temos pensamentos, expectativas, sentimentos diferentes dos homens mesmo. E na verdade, até mulheres entre mulheres tem essa diferença, né? E a gente precisa ter cuidado, inclusive, com algumas coisas que é culturais que nós aprendemos, sabe? Por exemplo, quantas mulheres eu atendo no meu consultório com problema de sexualidade porque aprendeu que mulher sente dor de cabeça, que mulher não tem vontade de fazer sexo todo dia, que isso é coisa do homem. E isso não é real. Isso é coisa de nós, seres humanos. E uma coisa que uma vez um amigo meu me disse é assim, Tati, sabe por que isso é disseminado aí? É porque nós homens, a gente não chega na rodinha e fala, cara, ontem eu não fiz sexo com a minha mulher porque eu tava com dor de cabeça. Eles não falam isso, eles são machão, sabe? E nós, mulheres, a gente fala. E aí a gente ficou com essa visão cultural de que mulher não gosta de sexo, mulher não gosta daquilo, mulher não tem força, sei lá. Isso tudo é muito cultural. A gente precisa olhar que existe uma diferença fisiológica no corpo, graças a Deus que existe, venhamos e convenhamos. É muito bom que existe o homem lá com corpo de homem, mulher com corpinho de mulher, né? E que é essa diferença que faz tudo ficar muito bonito. É essa diferença que complementa o homem e a mulher. E aí eu acho que o Bert Hellinger foi feliz demais quando ele disse que uma mulher precisa de um homem porque ela não existe sem um homem. E um homem não existe sem uma mulher. E aí eu fico pensando também na questão até da fisiologia. Porque nós temos metade dos cromossomos que vieram do papai e metade da mamãe. Então, a gente não existe mesmo só pela mulher ou pelo homem, né? Outra coisa muito importante, para que nós mulheres tenhamos um lugar de mulherzinha saudável, sem ser de submissão e sem ser de superioridade, nós precisamos mudar o olhar para que nós temos com o masculino. A gente não pode supervalorizar os homens do que o que eles fazem, do que o dinheiro que eles trazem para casa, é tudo melhor do que nós, que às vezes estamos cuidando da casa. Nós, mulheres, precisamos começar a olhar para os homens como iguais. O nosso olhar para com os homens precisa também mudar, porque senão eles não vão nos olhar de uma forma diferente. Tenho algumas perguntas para eu responder aqui que me mandaram antes, que eu acho pertinente diante do tema, e depois eu vou ler aí se alguém colocou alguma pergunta. Uma pergunta foi assim: o terrorismo psicológico pode te desconectar com o feminino? Aí eu fico pensando assim, que terrorismo psicológico é esse? Se é do homem? E se o homem tá fazendo terrorismo psicológico com você, mulher, cabe a você cuidar da sua saúde mental e sair fora desse terrorismo e buscar autoestima, poder, força, amor próprio e até mesmo ajuda para sair desse terrorismo psicológico. E aí eu diria, talvez você precise aí se conectar pra caramba a essa energia feminina de todas nós mulheres, que nós estamos num momento onde que falou que tem terrorismo, violência contra a mulher, a gente dá uma olhada diferente e te conectar com a energia da sua mamãe. Eu fico pensando aqui, se você contar pra sua mãe, mãe, tem fulano fazendo um terrorismo psicológico comigo, o que sua mãe diria? E também olhar para ver se eu não tô repetindo padrões da minha família sobre essas questões de terrorismo psicológico. Às vezes as mulheres da minha família vêm vivendo isso há muito tempo e por lealdade a elas eu topo ficar nessa relação. Então eu preciso olhar para isso e não deixar que isso me desconecte do feminino, mas principalmente que me traga força para conectar mais ainda. E tem uma frase que eu postei esse dia, que é do Bert Hellinger, que quando uma mulher decide se curar, ela cura todos aqueles e protege todos aqueles descendentes que virão. E se na sua família as mulheres
da sua linhagem sofreram terrorismo psicológico, violência doméstica ou qualquer outro tipo de relacionamento que não seja saudável, cabe você parar e falar: aqui parou, eu vou curar disso, eu vou cuidar desses sentimentos para que todas as minhas descendentes não sofram mais isso. Eu falo que essa é uma frase do Bert Hellinger que me coloca muito para a vida e que é uma prova de amor a todas as mulheres que virão descendentes a nós, as minhas sobrinhas, as minhas filhas e todas aquelas que eu nem conheço, porque eu nem tenho sobrinha e filha ainda, mas que vale a pena esse cuidado para que elas não vivam essa repetição aí que deve vir de tempos, né? Uma outra pergunta foi: Tati, às vezes eu acho que eu não preciso de homem. É normal? Então, como eu contei pra vocês também, já me senti assim, né? Dou conta de fazer tudo sozinha, não preciso de homem. E tem a ver com isso que eu comentei, de que nós, mulheres, acabamos desenvolvendo uma energia masculina muito grande. Talvez pelo medo da submissão que as nossas ancestrais viveram. E com isso, a gente acabou tendo uma ilusão de que a gente não precisa de homem. Mas eu trago novamente a frase do Bert Hellinger: não existe uma mulher sem homem e não existe um homem sem uma mulher. E aqui eu tô falando não é só da sexualidade, né? Do relacionamento homem e mulher. Não, tem momentos sim que a gente precisa de homem, sim. Tem coisas que eu vou pedir para um homem fazer. E venhamos e convenhamos, é muito bom quando o homem tem aquela coisa dele masculina, de cuidado, de proteção com a mulher, de deixa eu levar que tá pesado. É muito gostoso isso. E nós mulheres, lá no fundo, a gente gosta disso mesmo. A gente pode, sim, vestir uma máscara de eu sou forte, não preciso dos homens, mas isso não é real. Lá na nossa alma, a gente adora ser cuidada para os homens. Então, quando eu leio essa pergunta, é normal? Eu te diria: não, não é normal. Já vivi esse processo e talvez até por desilusões amorosas também pode levar a esse processo. O que precisa ser cuidado nesse momento eu preciso cuidar do meu feminino, olhar o que me desconectou disso, observar quais são os sentimentos que eu estou tendo em relação ao masculino. Por que eu estou querendo excluir o masculino da minha vida? É isso. Por que eu estou querendo excluir os homens da minha vida? E aí eu preciso procurar a resposta. O que é que está acontecendo que eu quero excluir os homens da minha vida? Uma desilusão amorosa? Tô com raiva do meu papai? Tô julgando o meu papai? O jeito que o papai e a mamãe se relacionam, eu não quero jamais viver isso. São coisas que eu ouço aqui no consultório diariamente. Então a gente precisa olhar para isso. Então, não é normal achar que eu não preciso de um homem. Na verdade, eu não sei se a palavra é precisar. Eu diria que é natural a gente precisar do homem, assim como é natural o homem precisar da mulher. A próxima pergunta é: como honrar o nosso feminino sem menosprezar o masculino? Olhando para o feminino e para o masculino de uma forma igual, entendendo que a energia que eu recebo da minha mãe, do feminino, e a energia que eu recebo do meu pai masculino, elas têm uma igualdade de importância na minha vida. E que eu não posso menosprezar nem o masculino nem o feminino. Eu, enquanto mulher, eu preciso sim ter muito mais energia feminina do que masculina. Porque senão eu vou entrar lá naquilo que eu disse, mulher com pinto no meio das pernas. Isso assusta os homens, né? Então, uma forma de conectar com o feminino sem menosprezar o masculino é entendendo que existe uma completude entre os dois, que não existe uma superioridade, não existe uma hierarquia entre homem e mulher. Os dois têm uma importância igual, diferente nos papéis, diferente na função, mas igual. E o Bert Hellinger propõe uma meditação que eu lembrei agora, que eu quero propor para vocês. É fechar os olhos e imaginar o que em você tá mais forte, energia masculina ou feminina. E se, eu vou direcionar com vocês na hora que eu acabar de responder aqui pra gente fazer junto, combinado? Mas então, como honrar o feminino sem menosprezar o masculino, entendendo que os dois é completude e não superioridade, e os dois têm importância igual. Nós, mulheres, quando a gente nasce, a gente tá ali no aconchego da mamãe, né? Energia feminina. Lá por volta dos 3 anos, a gente corre e vai pro lado do papai. Isso é importante. E aí, aquela fase que as meninas começam a falar assim: meu pai é meu herói, eu quero o meu papai, e não quer a mamãe. Tá tudo certo aqui.
O que é saudável é que depois, ali por volta dos 8 anos, não tem uma idade, eu não lembro bem a idade certa, mas ali, quando a menina já cresce um pouco mais, ela precisa voltar para a energia da mamãe. E é importante que os pais liberem a filha para voltar para essa energia da mamãe. Porque nós, mulheres, a gente precisa da energia feminina para ser mulher, né? Sabe queixas muito frequentes que aparecem no meu consultório que está relacionada à desconexão com o feminino e o ser mulher? Brigas no relacionamento, a dificuldade da mulher a aceitar esse lugar que é dela, de cuidar da família, de servir a família, de cuidar mesmo do marido, bem coisa de casa. E eu entendo essa dificuldade porque eu também fui criada e também não queria isso. Mas o que eu já falei e vou repetir para vocês. Não quer dizer que você, mulher, assumir esse lugar na família, de cuidado da casa, de cuidado do marido, dos filhos, desse lugar de mulherzinha mesmo, que você vai ter que fazer tudo isso sozinha. É importante que você saiba que esse lugar é seu e que você reconheça que quando é dividido tarefas, o seu marido está te ajudando. Então, é de saber que ele está me ajudando e olhar para isso de uma forma com humildade, sabe? Saber que não é função do outro e que o outro, por amor a mim, por saber que nós somos adultos e que ninguém é responsável por ninguém, que não existe papai e mamãe mais na relação, ele está me ajudando. E nós, mulheres, quando a gente foi pro mundo, a gente entendeu que esse trem de cuidar da casa, de filho, de governar, de administrar a casa, não era mais nosso. E aí, gente, o que aconteceu com as famílias? É o que todo mundo tá vendo. Então, vale nós mulheres assumir nosso lugar de novo. Não quer dizer que você vai ter que fazer isso. Eu brinco e falo que eu prefiro pagar alguém para fazer. Mas que a gente precisa organizar, que esse cuidado é nosso. E eu preciso ter a humildade de reconhecer que o meu marido, o meu homem, está me ajudando. A mesma coisa vale para os homens. Vale os homens lembrar que o papel deles está fora da casa. O prover, a segurança. E que quando uma mulher ela também contribui em casa, isso não é obrigação dela, mas que ela está ajudando ele no papel dele. Isso é completude, isso é parceria, isso é sociedade num casamento. Um homem ajuda a sua mulher e sua mulher ajuda o seu homem. E aí, assim, é possível uma família ter uma fluidez, uma completude bem legal. Tem uma outra questão aqui. Sou homossexual, namoro uma mulher e tenho dificuldade de me conectar com o meu feminino. Quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando o quanto isso é uma questão bem complexa, sabe? Mas as mulheres, ser mulher é diferente de sexualidade. Eu posso ser mulher, ter o meu feminino, estar conectada com o meu feminino, ser bem mulherzinha e sentir prazer e gostar de me relacionar com uma outra mulher. Isso não me desfaz, isso não me tira do gênero ser mulher. E talvez isso é confundido um pouco, eu vejo, sabe? Tá tudo certo eu escolher me relacionar com outra mulher, mas eu preciso lembrar que eu sou mulher. E como é que nós nos conectamos com o nosso feminino? É com a energia feminina que vem do nosso sistema. A primeira conexão com o feminino é mamãe, mulher, é essa moça que nos deu a vida e é dela que veio o feminino. Então eu preciso olhar para ela e honrar a mãe, aceitar tudo aquilo que a gente conversa na constelação o tempo inteiro. Receber tudo que vem dela sem crítica, sem julgamento, aceitar exatamente como ela é, entender que o que ela fez comigo, o que ela fez para mim é tudo o que ela podia fazer e receber isso, receber essa energia feminina da mamãe e aí fazer algo de bom com isso, né? Então é assim que a gente se conecta com a energia feminina. Como ir para o feminino? Olhando para a mamãe, sem julgamento, olhando para a mamãe com aceitação. É literalmente isso, sabe? É literalmente olhar, buscar essa energia ali na nossa mãe, na nossa avó, olhar os exemplos de mulheres que a gente teve, como é que foram essas mulheres, o que elas passaram, o que eu aprendi com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha mamãe, o que essas mulheres me passaram, o que eu tenho de característica física, o que eu tenho de característica de qualidade, de recurso dessas mulheres, né? O que era dito de mulher para mulher. Então é assim que eu busco o feminino. E a gente busca o feminino também ficando com outras mulheres, ficando no sentido de estar perto, né? Você pode ver quando a gente está perto de outras mulheres, conversinha só de mulher,
essas coisas de maquiagenzinha, esse trem de mulherzinha nos enche de energia feminina. Então, é importante nós ter momentos só de menininha, clube da Luluzinha, sabe? Para conversar coisa de mulher, pra gente se encher de energia feminina, de ter aquelas mulheres como modelo. Eu sigo um monte de mulher no Instagram que é porque eu admiro a beleza delas, o corpo delas, o jeito de se vestir. E assim também eu vou buscando essa energia feminina, né? Essa coisa de exemplo de mulher. Porque eu busco no início primordialmente na minha mamãe, na minha avó, nas minhas bisavós, porque foi dali que veio minha energia feminina, mas eu também posso buscar modelos da qual eu admiro e que eu quero também ser igual. Então, eu busco o feminino primeiro através da mamãe, depois pelas outras mulheres, né? Ó, é uma dica. Se você olha para as outras mulheres, tem aquele trem de competição, tem aquele rançozinho, bora trabalhar a relação com a mamãe. Porque isso é projeção, beleza? Isso, maravilha. A gente sai de um extremo e vai para o outro, para então entrar no equilíbrio. É assim que funciona o processo de mudança mesmo. A gente sai de um extremo e vai para o outro para depois a gente conseguir o equilíbrio. Não consigo manter um relacionamento por ser sempre cabeça da família. Como fazer? Ir pro lugar de mulherzinha. Cabeça da família, lugar do homem. Tô falando assim bem extremo, bem geral, viu, lindona? Mas a questão aqui é que precisa existir um equilíbrio. E vale a pena você avaliar e pensar se não tá sendo essas mulheres com pinto no meio da perna que eu falei, sabe? Que é assumir coisas que é do homem. E isso tira a masculinidade do homem. O homem, ele gosta de sentir homem. Pergunta os homens que tá perto de vocês aí se ele não gosta de sentir homem diante da sua mulher, da sua família, da sua casa. Então, talvez esteja precisando, linda, você ir pro seu lugar de mulherzinha e deixar que o homem faça o lugar dele de homem. Eu fico brincando com as minhas clientes, né? Esses dias uma cliente minha chegou aqui e falou assim, Tati, saí com o moço? E ele foi abrir a porta do carro pra mim, eu não estranhei? Aí eu fico pensando, gente, quanto nós mulheres estamos desacostumadas com essas coisas de homem. A gente acostumou tanto a assumir, a fazer sozinha, a ir e tudo, que a gente acostumou a ficar nesse lugar. Então vale a pena, lindona, observar o seu comportamento e ir para o lugar de mulherzinha. Começa a observar as mulheres, mulherzinha aí, de família. Eu fico observando as meninas e fico vendo tanto que quando tá perto de homem é cheio de mimimi. Tô aprendendo a ser bem menininha perto do mocinho, tá? E isso vai fazer a relação ter uma completude legal. E mais ainda, dá uma verificada como é que tá aí sua relação com a sua mamãe. Teve uma constelação minha, não me esqueço, que eu queria um relacionamento amoroso. Aí o final da constelação assim, pergunte à mamãe como é que ela arrumou um homem. E é bem isso. Às vezes eu preciso olhar pra minha mãe e falar, deixa eu ver como é que a minha mãe age ali com os homens. E olhar isso sem julgamento, né? Ai, gente, obrigada. Adoro esses feedbacks de estou gostando do seu trabalho, tá contribuindo, porque aí me faz ficar motivada a construir sempre mais conteúdos para vocês, a estar aqui nas nossas terça-feiras, né? Para que a gente possa aprender juntas. Porque do mesmo tanto que eu levo, eu também recebo de vocês. A gente cresce juntas, eu acredito muito nisso. Oi, o pessoal aqui do Facebook falando oi comigo. Então, é muito importante eu receber o feedback de vocês e quando vocês me mandam histórias, dúvidas, em cima disso eu vou construindo materiais. Então, muito obrigada, recebo com muito carinho. Tati, eu não sei lidar com delicadeza e gentileza quando o homem me faz. Cara, você acredita que eu também não? Também tinha dificuldade disso, mas tô aprendendo a ir pro lugar de mulherzinha. E isso é uma dificuldade nossa diante de toda essa história que nós precisamos sair da submissão e a gente precisou ser durona. Mas agora a gente pode sair do outro extremo e voltar para o equilíbrio e começar a aceitar esse cuidado dos homens para com a gente. E é treino, cuidado, é cura, é olhar para as mulheres e aprender novamente a ser mulherzinha, tá? É isso mesmo. A gente precisa aprender a ser mulherzinha. Quem é minha cliente, às vezes eu falo, mulheres, a gente precisa tirar esse pinto do meio das pernas e aprender a ser mulherzinha mesmo, né? Então, aprenda a lidar com a delicadeza e gentileza dos homens.
Não, não é só você não, é a maioria das mulheres. Até eu tenho um processo assim, de aceitar o mocinho. Ser bem homem e ficar no meu lugar de mulherzinha. Obrigada, Mônica. A Mônica tá contando aqui no Facebook que eu sou clara nos meus diálogos. Fico muito feliz de ler isso. E como eu disse, esses feedbacks me deixam mais animada de trazer conteúdos para vocês. Olha só, nosso tempo deu aqui, já estamos 40 minutos aqui, né? Espero ter contribuído um pouco. No decorrer da semana esses vídeos vão estar aí também. Marque suas amigas para que acha que pode ajudar, tá? Que vai ser legal ouvir esse conteúdo. E a gente vai nos conectando, falando, me manda pergunta, me manda história, para que a gente possa ir conversando durante nossa semana, tá? Gratidão, gratidão. Hoje a minha gratidão vai ser especial à sua mamãe e à minha mamãe, que nos deu essa energia feminina linda e que é maravilhosa. E a todas vocês mulheres que estão aqui comigo nas redes sociais, todos os dias a gente vai trocando um monte de coisa. Sim, Angélica, a gente vai crescendo juntas. Eu acredito muito que é só juntas que a gente vai crescer. Até li uma história hoje, contar pra vocês antes de eu ir embora. Fico empolgada, né? Uma história da história da pipoca. Que a pipoca, ela é colocada, é muita dentro de uma panela e que, para que ela arrebente, são colocadas muitas e uma vai arrebentando ali, cada uma no seu tempo. E aí eu fiquei pensando, cara, é isso que eu acredito. Eu acredito que todas nós precisamos ser colocadas numa panela e aí cada uma vai arrebentando no seu tempo. E o nosso calor, uma vai ajudando a outra. Então, juntas nós vamos crescer, desenvolver, melhorar, ter relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais felizes, uma vida mais feliz, plena e leve. Acredito muito nisso, tá? Lindo mesmo, né? Também adorei. Muito bom estar com vocês aqui. O horário fixo das lives é terça-feira às 8h30, de 15 em 15 dias. Então, terça-feira que vem não temos live. Na outra terça, temos live, tá bom? De 15 em 15 dias, terça-feira às 8h30 da noite. Combinado? Gente, beijo grande, um beijo de mulherzinha, cheio de afeto, de frufruzinho, bem mulherzinha, para todas vocês. E juntos nós vamos nos tornar mulheres lindas e maravilhosas e cheia de poder no nosso lugar de mulher, beleza? Beijo pra vocês do Facebook. Gente, a live fica lá no Facebook sempre. Descobri esses dias, não fica só 24 horas igual no Instagram, tá? Então, se alguém quiser convidar alguém para assistir, corre lá no Facebook. Então, gente, beijo, boa noite. Bora pro nosso descanso, porque amanhã, quarta-feira, a semana promete. Uma semana cheia de possibilidades para todo mundo, com muita energia feminina, tá bom? Beijo, gente. Vou encerrar aqui.